Bom, muito bom dia a todos. É muito bom ter vocês de volta aqui para o nosso segundo encontro do nosso curso sobre Lectio Divina. Nessa semana a gente vai falar um pouco mais sobre a oração e a natureza da oração, a natureza dessa prática tão comum, né? Eu acho que eu comentei num dos primeiros vídeos, assim, que quando eu era criança cantava-se uma musiquinha na igreja, que era ler a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Então, talvez as duas práticas mais básicas, assim. Então, antes da gente avançar, acho que nada mais natural do que pedir para alguém orar, né? Denilson, você pode orar por nós, para a gente iniciar esse encontro? Amém. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos tanto te agradecer, Pai, por essa manhã e pela oportunidade de estarmos juntos na Tua presença e, sobretudo, agradecemos a Ti, Pai, pela consciência que temos da Tua presença que nos envolve e do Teu Espírito que habita em nós e nos dá direção para a vida. Senhor, muito obrigado pelo aprendizado, pela revelação do Senhor a nós. E muito obrigado porque o Senhor de fato se importa com as nossas vidas. O Senhor tem dado inúmeras provas disso. E a mais importante é o Senhor Jesus na cruz, se entregando completamente por nós. Que esse tempo aqui, agora, esses minutos que a gente vai passar juntos, em comunidade, né, que seja um tempo edificante para todos nós, Pai, e que o Senhor possa novamente falar aos nossos corações, dirigir a nós com uma palavra pessoal e transformadora para as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade e como comentamos no convívio que tivemos aqui há poucos minutos, a riqueza, né, das reflexões e de todo esse material que o Senhor disponibiliza para a gente. Em nome de Cristo, que oramos a Ti. Amém. Amém. Obrigado, Denilson. Só autorizar algumas outras pessoas a entrarem para estarem aqui com a gente e já continuamos. Bom, então, nessa segunda semana, a gente dá continuidade ao que temos conversado, né, e passamos para a nossa segunda pergunta-chave, que é o que é a oração? Essas são as três guias, né, os três questionamentos que dão base para o caminho que a gente está fazendo, o que é a Bíblia, o que é a oração, o que é a Lectio Divina, e como e por que a gente deve praticar essas coisas. Então, a gente já conversou sobre revelação, e essa semana os vídeos apresentados, eles falaram sobre a oração como motivação, a gente falou sobre a atmosfera também, né, o tipo de ambiente em que ele acontece, falamos sobre a estrutura e a linguagem, também sobre a origem, né, e as prioridades na oração. Antes de avançar e de abrir, eu preciso perguntar, né, vocês conseguiram assistir o material antes do encontro? Como que vocês conseguiram acompanhar? Foram 4 vídeos, né, para essa semana, só para eu ver. Alguém não conseguiu ver? Oi, André, eu como cheguei um pouquinho depois, eu consegui ver os da semana anterior e parei justamente naquele que ia falar sobre a atmosfera da oração. Tá. Ok. Sem problemas. Mas legal, acho que a maioria conseguiu. Bom, eles estão disponíveis lá naquela playlist, eles vão ser sempre colocados lá, a gente está colocando no site, teve aquele problema na semana anterior, então continuamos usando esse recurso aqui. E o caminho mais rápido e prático para acessar é na própria descrição do nosso grupo. Quando você entra no seu grupo, no grupo lá de WhatsApp, seja pelo celular,
seja pelo computador, você pode clicar lá em cima e pedir para ver as propriedades, os dados do grupo, e tem esses 3 links aqui na descrição do grupo. O link para as aulas, que cai naquela playlist, o link para a pasta onde estão sendo colocados os slides em PDF, e o link para o nosso encontro aqui no Zoom, onde nós estamos agora. Esse último aqui só funciona nos horários marcados, né? Quando estamos aqui ao vivo. Bom, então, eu até preparei um pequeno resumo aqui, caso a maioria das pessoas não tivesse assistido, mas como a maior parte de vocês assistiu, eu começo daqui, perguntando qual que é a reação de vocês ou dúvidas daquele material, assim. O que mais marcou, edificou, confrontou ou consolou. Se você puder compartilhar um pouco disso, vai ser muito bom. E se vocês ficaram com alguma dúvida, surgiu alguma pergunta ou ficou algo confuso ali nas exposições, isso também seria muito, muito bom de saber, de a gente poder conversar um pouco mais. Então, reações, dúvidas? Ô, André, tudo bem? Bom, Kleber? Eu de novo. Eu acho que assim, uma reação interessante foi quando você comenta sobre a questão de Lucas 10, né? Sobre os discípulos terem tido oportunidades de orar antes, né? De provar o sobrenatural, de ter experiências diferentes. E mesmo assim, depois perguntar, pedir, né? Ensina-nos a orar. E com uma frase, né, na minha cabeça, né, que é a oração que vem em busca de um relacionamento, né, não uma oração somente por um motivo A ou B, e que excede essa questão da busca material ou até do sobrenatural, ou de uma cura, ou de uma resposta, mas vai mais em busca de aproximação, né, sobre a questão do lugar de fala, né, da fala você só ter a posição de falar, porque você de alguma forma ouviu primeiro. Então, da oração ser sempre uma resposta àquilo que Deus nos fala, né, nos falou, e nos fala através da sua palavra. Então, é uma perspectiva diferente sobre a oração. Eu acho interessante porque, na verdade, dá uma ideia de, assim, é como se sempre que você lesse a Bíblia, você houvesse em você a necessidade de responder aquilo que você termina sendo meio que a Lectio termina meio que se explicando, né? Se a gente for analisar dessa forma. Você lê a Bíblia e você vê Deus de alguma forma falando com você e você se sente na necessidade de alguma maneira responder isso, né? Levar uma resposta para aquilo que você ouviu. Acho que foi o que mais marcou nesses vídeos que a gente assistiu. Né? Legal. Legal. Obrigado, Kleber. Por nada. Que bom, eu fico feliz de que isso tenha sido o que mais marcou, porque ao final, né, na hora que eu terminei de gravar o último vídeo, comecei a rever o material da Lect, voltar algumas leituras, eu fiquei com a sensação falei, caramba, será que no final talvez tenha ficado pesado, tenha ficado formal, falado que a nossa conversa sobre a oração, e sobretudo quando traz ali a estrutura e a linguagem, pode parecer um método, um caminho frio assim. Eu falei, espero que o que tenha ficado, que a gente não perca, né, nos outros vídeos, no restante do conteúdo, aquela primeira dimensão ali. Eu acho que esse é realmente o ponto mais importante, assim, né, que a gente ora em resposta e que eu acho muito bonito isso dos discípulos, sabe? Eles já tinham orado e funcionado, né? Às vezes a nossa experiência de oração fica frustrante, a gente sente a frustração porque a gente pede algo, uma resposta, uma intervenção e não acontece. Então eles já tinham passado por isso e ainda assim eles tinham esse pedido, né? Ensina-nos a orar, assim. Legal. Mais alguém? André, eu tenho aproveitado, né, esse tempo para
refletir sobre a minha vida de oração, né? Desde os primórdios, na verdade. E, assim, como criança, né? Foram aquelas orações decoradas, né? Sem entendimento do significado das palavras, né? Para cumprir ali uma exigência, né? Seja social, né? Ou seja familiar, enfim. Depois, uma oração que é um monólogo, né? É a oração, eu vou tirar um tempo de oração e vou falar aqui com Deus, né? Apresentar o meu mundo para Deus. E aí eu tenho uma lembrança assim dessa fase, né? Que às vezes eu ficava ali na adolescência, né? Na juventude, até um tempo longo assim orando e saía da oração muito cansado, né? Muito exausto. E eu não entendia, assim, por quê, né? Porque eu ia para a oração com uma expectativa de renovação, né? De força, enfim. Mas era essa oração monólogo, né? E depois veio o conceito da conversa, né? Conversa com Deus e um pouquinho de tentar ouvir Deus, né? E não apenas expor. E nesses últimos anos, esse conceito, né, de oração como comunhão com Deus, né? Tentando entender um pouquinho mais e viver, né, sobretudo, um pouquinho mais do orar sem cessar, né, que Paulo fala e tudo mais. E desse material que foi compartilhado, a reflexão, né, sobre Lucas 11 e o contexto, para mim foi muito rico, né? Porque de imediato o que vem assim, o que veio, né, na mente, quando os discípulos perguntam, né, Senhor, ensina-nos a orar, e a resposta de Jesus é: quando orarem, digam assim, né? Então, à primeira vista, né, uma análise fria me remete a essa oração meio monólogo, né? Assim, quando a gente for orar, digam isso, né? E aí foi muito importante refletir mais profundamente sobre o contexto, né? E tentar imaginar ali a perspectiva dos discípulos, né? E a intenção deles, né? E você trouxe lá o contexto de Lucas 10, né? E o que eles já tinham vivido, a experiência deles de oração, né? E eu fico imaginando, Jesus já tinha falado para eles, né? Olha, tudo que eu falo para vocês é o que eu ouvi do Pai, né? E tudo que eu faço é o que eu vi o Pai fazer. Então, faz muito sentido, assim, né? A apresentação da oração do Pai Nosso, que a gente conhece realmente como uma estrutura, né? Que é uma resposta, né? A tudo isso que Deus fala conosco, né? E nos mostra. E também uma indagação assim de, puxa, como eu posso ser como o Senhor, né? Como eu posso ter essa vida, né? Essa vida de oração de fato. E aí vem a oração, além de ser uma resposta, o que Jesus fala ali, né? Sobre o Espírito Santo, né? O Espírito Santo em nós, nos ajudando a ter essa vida, né? Constante de oração. Então, acho que isso foi a coisa assim mais relevante, né, para mim. Uma coisa assim que eu desde que eu aprendi, né, a Lectio, é algo interessante porque é pessoal, né? É Deus falando de uma maneira, é a palavra viva, né, sendo mostrada pelo Espírito e de uma forma muito pessoal, né? E essa semana eu li acho que é uma frase do Merton, que ele fala assim: Deus é tão real que ele não pode ser encontrado senão na realidade, né, da nossa vida, né, no dia a dia da nossa vida. Mas é isso, queria agradecer pelo compartilhamento aí. Legal. Obrigado. Eu acho que a gente sempre... Esse caminho que você falou, que você descreveu, né? De que a gente aprende primeiro a repetir e depois de certa maneira, ter um monólogo, depois entrar na conversa para, por fim, aprender a estar em comunhão, né? Então,
essa dimensão do silêncio, a gente vai falar mais na semana que vem, né? Essa intimidade que você só consegue ficar em silêncio, né? Se você está com um conhecido ou com uma outra pessoa, vocês dois ficam em silêncio por muito tempo, isso tende a ser constrangedor se vocês não têm intimidade e liberdade. Então, com muita rapidez, a gente preenche o silêncio com uma pergunta sobre o clima, sobre o último jogo de futebol, sobre a política, alguma conversa para ali, para evitar esse constrangimento, né? Então, essa noção de estar em comunhão, né? Isso é bem diferente do que a gente rapidamente, de onde a gente começa aprendendo, né? Porque quando nos perguntam o que é oração, a nossa resposta mais básica, que está correta, né? Não é menos do que isso, é falar. Oração é falar com Deus, né? Oração é dirigir palavras a Deus, assim. Então, esse é um processo que pode acontecer naturalmente, né? A gente passar por esses estágios, mas é interessante ficar consciente dele, porque isso ajuda a gente a lidar melhor com ele, né? E a nos preparar. O que vários autores vão falar, e que a nossa experiência geral também confirma, é que mesmo quando a gente avança nesse processo, continua tendo momentos de vida, situações de vida em que parece que a gente voltou ao monólogo, né? Então, essa experiência da noite escura da alma, né? Quando Deus parece que some. E aí a gente aprende a avançar na fé, né? E não só nos sentidos, né? Ou na resposta. Então, mas é muito importante a gente se tornando consciente dessas etapas, né? Acho que vai nos preparando e a gente vai amadurecendo no processo. Eu gostaria de compartilhar, Andréa, assim, já parabenizei, né, pela riqueza do material. Eu gostei muito das perguntas norteadoras, né, quando você nos orientou ali a ler o Salmo 103 e aquelas 3 perguntas, né, e no final de um dos vídeos você meio que destrincha, né, essas perguntas, e no exercício, a gente percebe, assim, a riqueza da escritura, né, a riqueza da oração. E eu escrevi quase uma página só respondendo a primeira pergunta, né, que quem é Deus, né, como que ele se revela ali, o que esse salmo traz, falando sobre o caráter de Deus. Então, essas perguntas norteadoras, apesar de parecer um exercício mais prático, mas eu reajo, assim, de forma muito positiva, porque nos orienta a essa profundidade, né, da escritura. Então, para mim, não foi um exercício prático. Ele é um prático, portanto, me ajudou nessa profundidade, nessa riqueza, nessa maravilha que é a escritura, que são os salmos. Legal. Deixa eu aproveitar a fala da Silvia, então propor uma das nossas atividades aqui para hoje, para os nossos próximos minutos. Deixa eu só retomar aqui a apresentação. Bom, dentro do resumo que eu tinha pensado em trazer, tem essa noção da oração como resposta, né? Uma linguagem que nos é transmitida, que nós só aprendemos à medida que nos dirigem a palavra. Toda fala em resposta, a gente aprende a falar na medida em que falam conosco, né? Acho que o Denilson me perguntou do Timóteo, e eu estou falando que ele está soltando cada vez mais palavras, né? O diálogo vai dando essas referências, né? Vai trazendo linguagem que ajudam a gente a compreender as situações, os sentimentos, as relações. Então, é importante perceber isso, né? De que a oração ela é em resposta, essa é a condição dela. Então, assim como a gente conversou sobre a Bíblia como uma graça de Deus, né? A gente precisa entender a oração como uma graça de Deus. As nossas conversas sobre os outros tópicos, sobre a motivação, sobre a estrutura, a linguagem, pode dar um ar de dever, como se orar de uma forma fosse certo e a outra fosse errado, ou uma forma fosse superior à outra.
E até dá para compreender um pouco esses sentimentos, essas percepções, quando a gente vai entendendo, né, a riqueza da linguagem bíblica, e vai crescendo, né, nesse ferramental. Mas a gente não pode esquecer de que o simples fato de a gente poder dirigir as palavras a Deus já é um ato de graça, já é um presente da parte dele. A gente conversou no vídeo sobre essa situação das orações escritas, essa tensão que, como protestantes, né, a gente acaba reagindo à ideia da reza e de simplesmente repetir uma oração como se a oração só fosse válida, como se ela fosse inédita, voluntária, ali, improvisada, e que a Bíblia não reforça muito isso, né? Pelo contrário, a Bíblia vai trazer textos para nos ensinar a orar. Deus legitima, por meio do registro dos evangelistas, a oração do Pai Nosso, uma oração que o próprio Cristo nos deixou. Cristo deixa um livro de orações, né, o livro de Salmos, a gente tem orações de Paulo, e aí, entendendo essa dinâmica, a gente pode sim passar para as orações da história da igreja e as nossas orações escritas. E aí, como a Silvia destacou, eu trouxe essas 3 perguntas do Dr. Houston. Quem é Deus? Quem sou eu? E qual é o meu pecado? Né? Ou, né, se a gente para destrinchar, qual é o aspecto do caráter e da obra de Deus que está sendo apresentado nesse texto? Né? Que aspecto da natureza e do caráter humano está sendo apresentado nesse texto? Ou que tipo de relacionamento esse texto está me convocando a ter com Deus? E aí eu queria que a gente conversasse e reagisse a isso ali no Salmo 103. Se algum de vocês tiver com uma Bíblia fácil e puder ler esse salmo para nós, acho que ia ser interessante. Se você puder abrir também e manter o texto aberto diante de você, acho que vai facilitar e enriquecer a nossa conversa. Posso ler? Por favor, William. Foi o William ou o Wilson que disseram? O William. Por William. favor. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Obrigado, William.
Eu queria ouvir um pouco as respostas de vocês a essas perguntas. A Silvia compartilhou que o exercício mexeu com ela e ela escreveu uma página só de uma das respostas. Eu queria ouvir um pouco dessas respostas da Silvia, de vocês também. Vamos pergunta por pergunta, observando o que o Salmo traz para a gente. Assim. Então, quem é Deus? Você pode falar uma resposta que vem à sua mente quando você lê esse Salmo? Eu acredito que aqui nos primeiros versículos, né, seu santo nome, quer dizer, já atribui o caráter de um Deus santo, e na sequência um Deus perdoador. Aí, se a gente for continuar, vai ter outros atributos, com certeza. Legal. Então, santo e perdoador. Dois primeiros atributos aqui. Eu ia Obrigado. responder nessa mesma linha, que na realidade ele fala várias características de Deus, né? Já foi citado aí santo, perdoador, vê que compassivo, misericordioso, amoroso, um Deus de amor, né? E continua, não vou monopolizar não. É um salmo rico, né? É um salmo rico, assim, eu queria só acrescentar essa questão, não é bem, acho que não um monólogo, mas é um solilóquio, né? Que ele conversa como que se a gente olhasse para o espelho e conversasse com a nossa alma, né? E assim, nos primeiros versículos a gente já percebe tanta revelação do caráter de Deus, né? É santo, bendito, é bom, misericordioso, compassivo, provedor, perdoador. Ele renova, ele é o justo juiz, ele é poderoso, enfim, e aí vai. Então, assim, expressa muitas características desse caráter maravilhoso do nosso Deus. Uhum. Legal. Mais alguém destaca alguma característica do ser de Deus que aparece aqui no Salmo? Tem uma que não está escrito nessas palavras, mas eu coloquei que Deus não é rancoroso. Legal. Ele afasta as nossas transgressões, né? Ele apaga, né? Descola. Fala que ele não acusa sem cessar e não fica ressentido para sempre. Para mim, o resumo disso é ele não é rancoroso. Legal. Ele se revela também, né? Versículo 7, ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Assim, ele não é um Deus oculto, ele é um Deus que se dá a conhecer. André, eu fiz aqui 3 colunas, né? Uma com as características de Deus, outra com as nossas características e outra com o relacionamento, né? Para cada pergunta. Mas, tentando complementar, Deus é defensor, né? Ajudador, paciente, e é o Deus também da aliança, né? O Deus eterno, que é rei. Legal. Eu nunca fiz esse exercício com 3 colunas, mas a minha cabeça acaba fazendo isso também, Denilson. Então, vamos avançar para a próxima pergunta, porque se a cabeça do Denilson funciona parecido com a minha, quando a gente pergunta para o texto o que o texto revela sobre nós, isso acaba trazendo outras coisas sobre o caráter de Deus também. Assim. Então, o que vocês veem esse texto revelando sobre a nossa condição humana? O que ele afirma sobre a nossa condição humana? Quem é o homem, a mulher, quem é a humanidade nesse texto? Novo indo no pode falar, André? Pode. Fiquem à vontade, gente. Só ajudem a se respeitar aí, se um cortar o outro.
A gente vai administrando. Pegando um pouco do que alguém acabou de falar a respeito dessa ideia de solilóquio, né? Eu acho interessante quando ele fala para a alma dele, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios, quer dizer, essa nossa propensão em não dar glória a Deus, em não reconhecê-lo, né? É algo bem humano. É o que mais me marca no Salmo também, Rubens. Quem sou eu? Eu sou o esquecido. Eu tenho a memória frágil. Se bobear, se eu não estiver muito atento no piloto automático, eu vou me esquecer das bênçãos, assim. Então, a gente tem memória fraca. Que mais? E pegando um gancho do... Pode falar, Dani. Pode ir. Pode falar, William. Você até levantou a mão. Pode, fique à vontade. Não, valeu. Não, é primeiras damas, né? Mas tá bom, vamos lá. Já comecei a falar, vou falando logo. Pegando um gancho aí da pergunta anterior, quem é Deus? Eu acredito que Deus, na figura aqui do Salmo, apesar de ter vários atributos dados a ele, me parece que o fio condutor é o Senhor como misericordioso. Porque todas as outras figuras que são dadas a Deus aqui, como justiça, como Deus que esquece os nossos pecados e tudo mais, o fio condutor e o fato de ser um salmo de louvor, né, sempre vai levar em consideração o fato de Deus ser misericordioso. E a partir dessa resposta, eu consigo também responder a segunda pergunta: quem sou eu? Eu sou o ser humano que estou distante de Deus e necessito dessa misericórdia. Né? Que a gente pode ver aqui, principalmente na sequência após o verso 8, quando fala da finitude do ser humano, que nós somos como pó, que nós somos como vento, que nós conseguimos ser completos sem Deus. Então, esse é o ser humano, na minha compreensão a compreensão que o salmista tem do ser humano nesse texto, né? O ser humano é finito, ele precisa de algo. Então, nós necessitamos de alguma coisa. No caso aqui, ele coloca a figura do pecado, a figura da nossa mortalidade e coisas semelhantes. Legal. Então, Deus como misericordioso e nós como esses que necessitam dessa misericórdia, porque nós somos finitos e tudo mais. O William foi agora um verdadeiro exegeta e pregador, no qual não há dolo, e isso é muito positivo. A gente pode ver o texto e tentar tirar do geral do texto sínteses, né? Ideias centrais que sejam os fios condutores. Esse é um exercício muito precioso da gente fazer. Eu incentivo a gente a fazer isso, mas eu incentivo também de que a gente resista à tentação de fazer só isso. Então, de que a gente deixe cada frase ou cada palavra do texto falar por si também. Estou falando isso aqui, que esse seria o conselho contrário de uma aula de hermenêutica, ou de pregação, ou de exegese. Talvez na aula de pregação ou de interpretação do texto, eu falaria justamente assim, olha, cuidado com ficar atento demais a um detalhe e pegue primeiro a ideia central. Mas como a gente está no exercício de preparação para a Lectio, eu vou fazer o alerta ao contrário, assim, porque às vezes, ao ouvir o texto e procurar essa frase pessoal, às vezes vai ser uma dessas expressões que soltas, assim, eu diria assim, a minha tendência de sistematizar, a minha tendência em abrir um comentário, procurar o sentido geral, talvez achasse essa frase solta até perigosa, né? Me entendam bem, assim, passíveis de interpretações equivocadas, pode ser exatamente a frase que Deus quer destacar, pode ser a palavra pessoal de Deus para mim, naquele momento, me desafiando, inclusive, essa concepção, assim. Então, eu incentivo, né,
Alguns autores, a gente vai ver semana que vem, eles inclusive falam que numa primeira leitura é exatamente isso que a gente deve buscar. Qual é a ideia central? Qual é a ideia geral? Mas conforme a gente lê o texto mais vezes, a gente é exposto ao texto mais vezes, estejam atentos também a essas frases soltas, assim, né? Por exemplo, ele resgata minha vida da sepultura, ou ele defende a causa dos oprimidos, né? Então, às vezes vai ser uma frase solta, e o que aquela frase em específico traz do ser de Deus para você, ou da natureza humana, né? Avaliando ali, fazendo um diagnóstico ali de quem que você é, de quem que nós somos diante de Deus. Assim. Não se sinta censurado, William. Estou dando o alerta, porque o meu coração te acompanha, né? Depois que a gente é treinado em algumas coisas. Assim, bom, a ideia central aqui seria essa. Eu não sei se é a rapidamente sua falar tentação. aí. Eu não sei se é a mesma tentação de você. Assim, o Só, meu só, problema quando eu faço isso, às vezes eu falo, é como se eu fizesse assim, capturei o sentido, a ideia central é essa, assim, sabe? Então, quando o meu coração cai nessa armadilha, eu tô falando de mim, né? O meu coração fala assim, bom, então tá aqui, é isso aqui que eu preciso levar. E com certeza isso são coisas para levar, mas se coloque pacientemente, assim, né? Tipo... se me permite, em minha defesa, eu creio que eu também caio nessa tentação também, de às vezes tentar achar o núcleo duro do texto ou da situação e dizer, que legal, consegui, até um certo orgulho às vezes, né? Vai revelando os nossos pecados, né? Mas às vezes eu sou perguntado em certos ambientes qual o melhor texto, qual a forma que eu devo, qual a melhor Bíblia que eu leio, a melhor tradução. Eu gosto muito da diferenciação que o Foster faz no Celebração da Disciplina. Você tem a disciplina espiritual da meditação e você tem a disciplina espiritual do estudo, certo? Nesse caso aqui agora do texto, eu não tentei ser, se pareceu, me desculpem, mas eu não tentei ser técnico. Na verdade, foi exatamente aquilo que capturou meu coração, foi ver que tudo se conduzia para isso. O Senhor é misericordioso e compassivo. Legal. Talvez seja o momento que eu estou vivendo e fez os meus olhos crescerem em relação a isso. Mas talvez pelo fato de você já fazer isso com certa frequência, né, da gente fazer isso com certa frequência quando vai preparar uma mensagem, uma reflexão, você talvez pegue com mais rapidez essa questão do fio condutor. Mas realmente foi o que me pescou. Quando eu vou me chegar ao texto de forma meditativa, eu uso a minha tradução preferida. Eu tenho usado a Bíblia Mensagem, do Peter, que é uma tradução com uma linguagem bem diferente do que a gente está acostumado a ler nas igrejas, e muito contemporânea, então aquilo me faz ouvir o texto de uma forma diferente do que eu estava acostumado a ver. Agora, quando eu vou para a disciplina espiritual do estudo, aí é a hora que a gente se embrenha aqui, pega várias traduções, quem tiver essa possibilidade de chegar no texto original e tudo mais, e achar esse fio condutor para você trazer uma mensagem, uma reflexão, um estudo, ou coisa do gênero. Mas nesse caso aqui específico do Salmo 103, além de eu ter dito que era o fio condutor, realmente é o que me capturou nesse momento, foi dizer, o Senhor é misericordioso e compassivo, né? A gente perceber que nós precisamos de Deus na nossa finitude, na nossa pecaminosidade. Desculpa aí falar demais, gente. Legal. Eu quero dizer que eu aprendi uma palavra nova hoje. Obrigado, Vera, por trazê-la. Soliloquio, eu tive que ir para o dicionário para descobrir o que significa, e isso me ajudou muito a entender o Salmo e a responder essas duas perguntas agora, de quem sou eu e de quem é Deus, né? Desculpa, de qual é o meu pecado. Porque quando eu olho para o Salmo, eu vejo assim o texto pulando assim aos meus olhos, dizendo assim: eu sou pecador, eu sou pó, eu sou frágil, eu sou dependente de Deus, eu preciso de Deus. E o Salmo está dizendo, como no solilóquio, para si próprio, assim, para minha alma, conversa com a minha alma. Tá vendo? Tu é isso e tu precisa desse Deus. Então,
Obrigado porque essa pequena palavra que eu não conhecia me ajudou a refletir sobre o texto, sobre o significado de saltando assim, e eu falando com a minha própria alma, coisa que eu já fiz antes e não sabia nem que era assim que eu deveria chamar. Legal. Legal. Obrigado, Wilson. É interessante que, embora a gente entenda o Salmo como uma oração, né, uma oração poesia, nesse caso aqui em especial, a voz do salmista não está direcionada a Deus, né? Ele está direcionando a voz à própria alma, como o Estênio Marcius tem uma música, né? Puxa uma cadeira minha alma que eu quero te indagar, te conversar, te perguntar. É meio isso que ele está fazendo, né? Então, essa sondagem da própria alma diante de Deus acaba sendo oração também. Isso tem tudo a ver com perceber nossas inquietações, com esse movimento de preparação para ouvir a palavra de Deus e esses reconhecimentos que ele faz, né? Dessas limitações dele, assim. Quando eu estava lendo, me chamou muita atenção essa relação de Deus como um pai, muito generoso, quando ele fala, por exemplo, que Deus enche de bens a nossa existência, de modo que a sua juventude se renova como águia, e é uma característica que mostra muito a nossa dependência, né? Então fica para mim muito forte essa visão de Deus como um pai muito generoso. Ele fala mais na frente também que Deus é como um pai que tem compaixão dos seus filhos. E aí, eu não sei nem se dependência era bem a palavra que eu queria, mas eu fico imaginando a gente que nem um passarinho, assim, que fica esperando o pai no ninho com a boca aberta, e se ele não trouxer a minhoca, a gente vai morrer de fome, sabe? E aí, nesse salmo todo, eu fico vendo essa imagem da gente como um filho dependente. E às vezes a gente nem sabe da nossa dependência, mas Deus está ali, trazendo bênçãos, enchendo a nossa vida, nos alimentando, fazendo o sol brilhar sobre todo mundo, aquela ideia de graça comum, né? Então, essa imagem da generosidade de Deus e da nossa dependência, inclusive com perdão de pecados e tudo mais, ficou muito marcada no Salmo para mim. Legal. Legal. Obrigado, Débora. Uma última coisa que eu queria destacar é esse finalzinho do Salmo. E aqui vai ser minha vez de pôr o lado analítico para funcionar aqui, né? O salmista ele faz uma crescente assim. O Senhor estabeleceu o seu trono, ele domina sobre tudo. Bendigam ao Senhor vocês, seus anjos poderosos. Bendigam ao Senhor todos os exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras que existem em todos os lugares. Ou seja, ele está crescendo, 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 crescendo. E aí ele encerra o finalzinho do verso 22. Bendiga ao Senhor a minha alma. Ou seja, assim, ele vai convocando todos os anjos, depois todos os conjuntos de criaturas, depois de seres vivos, depois todas as coisas criadas em todos os lugares, e aí na hora que ele vai encerrar esse crescendo, ele vira e volta para dentro de novo, assim, sabe? Bendiga, Senhor, a minha alma. Ele volta lá onde ele tinha começado, assim. Talvez, porque como o Rubens falou que pega para ele, eu compartilho do sentimento também pega para mim. É rápido e mais fácil convocar o que está do lado de fora a se lembrar dessas bênçãos, desses benefícios, e a alma acaba se perdendo, assim. Então, é um movimento muito parecido com o questionamento de Jesus, né? Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma, assim. Então, esse finalzinho do verso 22, bendiga tudo, mas espera aí, volta para cá, bendiga a alma. A gente ainda tem algumas coisas para ver, mas eu queria convocar vocês a sintetizar a resposta de vocês a esse salmo em uma oração frase. Pode ser uma frase dirigida a Deus, pode ser uma frase dirigida ao seu coração, mas o que hoje, né, dentro dessa leitura que a gente fez, que frase que fala mais e sintetiza para você a palavra pessoal de Deus para o hoje, para esse momento que você está vivendo.
você não precisa ser rebuscado ou muito formal. Dá alguns segundos, minutos para nós, e conforme essas frases forem aparecendo, se você quiser compartilhar com a gente, vai ser muito bom. Bem, eu diria: ó Senhor, não permita com que eu me esqueça dos teus benefícios. Eu posso explicar um pouquinho? Ou Não é só a frase? necessário. Não é Tá bom, necessário. ok. Obrigado. Você pode repetir para nós? Seria então: ó Senhor, não permita com que eu me esqueça dos teus benefícios e de quem tu és. Legal. Obrigado, Rubens. Bendiga o Senhor, minha alma. Amém. Mais alguém gostaria de compartilhar uma síntese que surge da leitura desse salmo? Uma oração frase? Senhor, amplie as janelas da minha alma, para que eu possa compreender quem o Senhor é. Amém. Deus, Tu és o Pai que enche a minha vida, me permita deixar ser preenchida de forma tão plena, sem querer ocupar Teu lugar. Senhor, me perdoa porque eu sou rancorosa. Amém. Legal, gente. Esse exercício que a gente está fazendo, eu espero que ele esteja ganhando corpo, assim, tomando forma na mente de vocês. A gente está se colocando diante de um texto e está entendendo esse texto como aquela carta de amor. Ele vem revelando quem Deus é, ele vem revelando quem nós somos, ele vem nos convocando para esse relacionamento. Assim. E quando a gente medita sobre essas coisas, a gente com certeza cresce, mas um recurso que a gente pode fazer é o de tentar trazer isso para essa síntese, para essa palavra, para esse momento. Assim. Então, se a gente querer lembrar de tudo, se a gente querer carregar tudo, né? E essa vai ser uma tendência da nossa época, né? De excesso de informação, de querer controlar bastante coisa, de querer saber tudo. Talvez a gente acabe por não aplicar nada. A gente vai levar tudo, vai configurar tudo, vai colocar tudo no seu devido lugar, mas vai ficar abstrato da gente aplicar tudo ao mesmo tempo. Então, a gente capturar essa palavra, a gente está sensível à ênfase que, na leitura repetida do próprio texto, o texto marcou no meu coração naquele momento, né? Isso é precioso. Então, afirmar isso, sintetizar isso, transcrever isso, para que a nossa mente não se esqueça, revisitar essa oração ali, enviada para você mesmo no WhatsApp, ou escrita num papel dentro da carteira, ou no verso do celular, né? Isso vai ficar como um token, né? Um objeto que é fácil de você trazer a mensagem de volta, ele te remete a isso, anotado na própria mão, eu não sei. Cada um vai ter a sua forma de fazer isso, mas se deixar ser revisitado por essas coisas, isso é bastante importante. Isso prepara a gente para esse tempo de exercício. A outra coisa que eu queria enfatizar e trazer para a gente conversar são essas lições a partir aí de Lucas 11. Eu não vou ler o texto novamente para a gente, porque a gente conversou bastante sobre eles nos vídeos, né? Trouxe bastante coisa, mas trazer essas 3 ideias centrais. Primeiro, isso da motivação,
Eles pedem a orar, pedem para aprender a orar, e eles já tinham feito esses milagres, né? Eles já tinham falado em nome de Jesus e o sobrenatural tinha se mexido, e curas tinham acontecido. Então, o que eles estão buscando é essa vida contagiante de Jesus, é desfrutar disso que eles percebiam, né? Essa vida da Trindade, esse algo diferente fluindo da experiência deles com Jesus. A gente falou sobre a atmosfera, a quem nós oramos e qual é a relação, destacando nessa moldura que esses textos fazem ali no Evangelho de Lucas. Eles começam com Pai, santificado seja o teu nome, e eles encerram com Jesus novamente, voltando ao tema da paternidade. Me impacta demais essa experiência do pastor Russell Moore, falando dos filhos dele adotados, né, de como que, quando eles param de guardar as migalhas, eles percebem que o Russell e a Maria Moore percebem que eles se entenderam como filhos. Ou seja, eles não precisam se garantir por si mesmos, né? Eles têm um pai e uma mãe que vai prover lá, vai prover alimento na próxima refeição, vai prover alimento no dia seguinte, assim. A primeira vez que a Ana estava lendo esse livro e ela parou, falou, eu preciso ler isso aqui para você, isso bateu muito em mim, nessa forma como eu vi a experiência de oração, né? E esse esforço dentro e fora da oração para conseguir e para garantir, assim, de mim para mim mesmo. A gente falou também essa ideia da confiança, né? E me chama a atenção nesse texto, né? De que o texto está falando de alimento, de pão, de peixe, e Jesus faz essa inversão para a pessoa do Espírito Santo. Deus não vai dar peixe, Deus não vai dar pão. Deus vai dar o Espírito Santo a quem pedir, assim, como que questionando o que é mais essencial para nós. E a maneira como está em paralelo, né? Vindo da conversa de Jesus com Maria e Marta, quando Maria tinha escolhido a boa parte, isso não vai ser tirado. Parece que isso está garantido. Né? Parece que a presença do Espírito, a presença de Jesus, a presença da Trindade, isso é mais essencial. Isso com certeza vai ser dado. Isso não nos vai ser tirado. E aí a gente falou nos vídeos sobre a estrutura e a linguagem. A partir de um texto do próprio Ricardo, está aqui com a gente, falando sobre participar do mundo de Deus, apresentar o nosso mundo a Deus ou participar do mundo de Deus. Eu queria puxar aqui para a discussão aquelas 3 orações modelos lá que eu compartilhei, que surgem do meu coração. A oração do garçom, que pede uma coisa a Deus, o movimento ao flanelinha, que agradece porque ele cuidou de alguma coisa. Muito obrigado, Deus, toma aqui. Obrigado por o Senhor ter cuidado. E essa oração do esbarrão, essa oração do foi mal. E queria comparar a essas orações com a oração do Pai Nosso e esses pronomes dela. E essa agenda que ela traz, assim. Queria ouvir vocês sobre isso, assim. E a experiência de vocês? Vocês percebem esses movimentos do garçom, do flanelinha, do esbarrão na oração de vocês? Vocês também aprenderam a orar desse jeito? E como que é para vocês comparar esses movimentos? Ou se não são esses, que outro movimento, sei lá, você percebeu na sua alma? A minha alma normalmente faz isso na oração. E como é que é comparar isso com essa estrutura do Pai Nosso, esses pronomes, essa prioridade, essa ordem de motivos que Jesus nos ensina a orar? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso? Como é que é isso para vocês? Fica à vontade, Kleber. Sabe uma coisa que eu estava refletindo, né? Quando você falou sobre isso, essa questão dos 3 tipos de oração,
às vezes eu tenho a percepção de que isso aqui meio que virou um idioma, não é mais uma questão somente de eventualidade, entendeu? No dia a dia das comunidades, a gente vê as pessoas chegando cada dia mais e elas vão chegando sem ter muito contato anterior, às vezes, com o Evangelho, às vezes até nós que já temos contato maior com o Evangelho, convivemos com essa linguagem no dia a dia das nossas casas, os nossos pais, né, vão convivendo com isso. A gente não é dado a oração contemplativa, né? Acho que foi o William que falou sobre a questão de meditação, né? E a gente não é dado a esse tipo de posicionamento quando a gente ora. Isso não é normal, né? E como a gente está, eu acho que é muito uma questão do que a gente, como no sábado passado a gente comentou sobre na conversa, né? Você perguntou assim, mas o que é que ficou, né? E aí o Ricardo falou um monte de coisa e eu falei assim, não, as coisas que o Ricardo falou também ficaram muito na minha cabeça. Então eu acho que de tanto ter ficado na minha cabeça esse lance da fala, né? Da oração ser nós respondendo de alguma forma a Deus, eu vejo que a gente, diante de tudo isso, meio que convive com um idioma que hoje, na verdade, atrapalha, como se você fosse de uma outra nacionalidade e aquela nacionalidade falasse essa língua do esbarrão, do flanelinha, do garçom, como se isso fosse hoje o natural, o normal. A gente que convive com grupos, provavelmente vocês, eu também convivo com grupos pequenos, às vezes grupos de adolescentes, né, como eu trabalho com adolescentes na minha comunidade, né, o Wilson trabalha também na mesma comunidade que eu, mas trabalha com ensino e tudo mais. A gente percebe essa tendência natural das pessoas a caminhar para isso aí. Digamos que isso seria o natural, né, de todo mundo, conviver dessa forma, né, vendo Deus como um garçom, vendo Deus como, uma vez eu até falei disso, como se ele fosse o motorista do SAMU, né? Tipo assim, você está surgiu uma necessidade e aí você caiu na rua e precisa do SAMU, e você liga lá para um 92, um 93, não sei, e chama Deus para que ele venha correndo, né, te socorrer, te coloque na ambulância e te dê um jeito de resolva, né, a sua situação. Então, isso mexe muito com confiança, mexe muito com uma série de coisas que eu acho que desenvolve a proporção que a gente começar a falar isso aqui. Porque se a gente não consegue compreender a fala, né? Se a gente não consegue compreender o que vem de lá para cá, o que é que Deus está falando, se essa comunicação ela não é clara para nós que recebemos a informação, dificilmente você vai conseguir retribuir falando da mesma forma. É como se um russo estivesse falando com um brasileiro. As linguagens são diferentes. Então, eu acho que passa muito por isso da gente tentar se alinhar com o que a palavra quer, né? Com o que é que Deus quer falar, o que é que ele está querendo dizer com isso aqui. Então, eu acho que é muito disso. Essa questão do garçom, do flanelinha e dos barrão virou uma linguagem natural, comum para o dia a dia, e que é necessário fazer um trabalho sei lá, de recriar isso, né? Esse mundo. Trazer as pessoas para essa realidade onde a gente vai entender o que Deus está querendo dizer. Eu quero compartilhar que essa frase, ensina-nos a orar, me pegou nessa semana, né, olhando para ela, esses últimos dias, na realidade, né, que eu consegui assistir os vídeos e tudo, e pela abordagem que foi colocada, tudo que já foi explicado, eu não quero chover no molhado. Mas o fato é que muitas vezes eu me pego orando só para Deus me dar as palavras certas para falar para a tua igreja, Deus me dá a cura para o fulano, Deus me dá isso para Beltrano. Mas, sabe, a oração dessa maneira mesmo, assim, de Deus me dá um relacionamento mais íntimo contigo, isso é quase nulo, ou pelo menos eu quero dizer que isso era quase nulo na minha vida, e algo relativamente novo para mim. Não que eu nunca tenha feito, eu já fiz, obviamente. Não que eu nunca tenha orado dessa maneira, eu já orei. Mas com a constância de que eu imagino que preciso
E agora, ao me deparar com esses textos e olhar os discípulos que já estavam há algum tempo andando com Jesus e dizendo para ele assim, ensina-nos a orar, ou depois ver Filipe dizendo assim, mostra-nos o Pai, né? A gente que está numa igreja deve ter visto isso domingo passado, né? Ao conversar sobre a Páscoa, e Filipe dizendo, mostra-nos o Pai. Jesus fala assim, eu estou aqui. Como é que tu está pedindo para eu te apresentar o Pai se eu estou aqui? Então, são pequenas frases realmente que me pegaram esses últimos dias, essas duas bem especialmente. Filipe dizendo para Jesus, mostra-nos o Pai, e Jesus fala assim, tu não está me vendo? E essa agora também que a gente viu hoje, está vendo hoje, ensina-nos a orar, não para que eu tenha mais poder, né? Não para que eu consiga o que eu quero, não é essa oração poderosa que a gente está acostumado a pensar, mas ensina-nos a orar para que eu tenha esse relacionamento de maior intimidade, esse relacionamento de vida real, né? Então isso me pegou bastante. Obrigado, Ulisson, por compartilhar. Rubens, fica à vontade. Bom, só acho que 2 comentários breves, né? Primeiro, como eu acabei entrando no curso um pouquinho depois, essa parte do flanelinha, essas coisas eu ainda não cheguei a assistir, mas conforme a conversa foi se desenrolando, eu fui vendo linkings com lutas anteriores minhas, né? E eu quero, assim, em primeiro lugar, louvar a Deus tremendamente por esse curso. Porque eu vejo, hoje me chamou muita atenção a leitura de um texto da Bíblia, e um trecho de um versículo que eu passava por ele batido, né? Que é a parte em que diz, não nos dará o seu Espírito Santo, né? Então, complementando o que os irmãos colocaram a respeito, acho que criou-se uma cultura, né, de um Deus mágico, de um Aladim, onde eu peço. Na melhor das hipóteses, eu intercedo por alguém, né? Quer dizer, quando não diz respeito a mim, eu peço por alguém. Não que a intercessão eu vejo faz muito sentido para mim. Mas eu fico pensando o quanto a igreja, e quando eu digo a igreja, eu não digo no sentido de apontar o dedo para o outro, mas no sentido de que essa percepção da oração como um relacionamento, né? Eu entendo que na oração eu me lembro também de quem eu sou e de quem Deus é. Então existe uma perda de identidade, né? Quer dizer, todos nós perdemos a nossa identidade com muita facilidade, porque, como diz lá no Salmo 103, né? Que o Senhor não permita com que eu me esqueça dos seus benefícios, de quem Ele é, de quem eu sou. Então, eu fico pensando como isso se tornou realmente uma bola de neve, porque, né? E aí, essa dificuldade que nós temos, nós que estamos dentro da igreja, né? Porque ao invés de nós muitas vezes encontrarmos esse lugar onde a nossa identidade como filhos de Deus, né, vai ser afirmada como pecadores até antes, se eu não encontro isso, aonde eu vou encontrar, né? Então eu realmente louvo a Deus. Eu já conheci um pouco da Lectio Divina, confesso que nunca vi uma exposição tão didática, né, em termos de recursos e de materiais, que normalmente eu comprava aquelas revistinhas na Paulus, né, que são muito boas, falando sobre Lectio Divina, mas nada como ouvir e, enfim, ter as aulas, né? Então, assim, eu só queria reforçar isso. Primeiro, o meu louvor a Deus por isso, e ao mesmo tempo o meu lamento, porque eu percebo que essa falta de discernimento na oração talvez seja uma das razões pelas quais a gente tenha tido tantos problemas em relação a quem é o povo de Deus, a própria identidade desse povo, né?
E isso nos faz falta, porque quando eu convivo com pessoas que têm um direcionamento parecido, eu acho que um vai afirmando o outro de algum modo nesse relacionamento com Deus, né? Então era só esse comentário. Obrigado, Rubens. Deixa eu reforçar, gente, eu creio que isso esteja no vídeo, assim. É bíblico, a gente pode pedir a Deus. É bíblico, nós devemos agradecer a Deus. E é bem bíblico mesmo, não se esqueçam. A gente deve pedir perdão dos nossos pecados a Deus. Assim. Então, você pega Filipenses 4, né? Apresentai as vossas súplicas e ações de graças. Está lá. Os salmos nos ensinando a pedir perdão, a oração de Jesus nos ensinando a pedir perdão. Assim. No meu coração, o grande problema com essa figura do garçom, do flanelinha e do esbarrão é porque isso continua só centrado em mim, sabe? Então, quando eu faço o pedido ao garçom, eu não estou aberto a que o garçom me peça alguma coisa. Quando eu agradeço ao flanelinha, porque ele me prestou um serviço, eu não estou aberto a que o flanelinha me peça para prestar um serviço e que depois ele me agradeça e celebre comigo por isso. Né? Quando eu falo foi mal porque eu esbarrei em alguém, eu até falo assim, olha, eu não queria ter esbarrado, mas eu continuo andando com a mesma pressa que eu estava. Então, no final acaba sendo algo externo, assim, e de mim para mim mesmo, assim. Então, a gente precisa continuar orando, né? Apresentando o nosso mundo a Deus também, para usar essa linguagem do artigo do Ricardo, assim. Mas acho que é uma questão de ponto de partida só. Então, quando a gente se achega para deixar a oração ser resposta, isso livra a gente de estar prestando atenção apenas em nós mesmos, né? Esse conteúdo lá do primeiro vídeo, assim, né? Espiritualidade como atenção. Então, senão a oração vai estar prestando atenção primeiro em mim. Então, eu peço as minhas demandas, agradeço o que eu, ou a minha família, ou os meus amigos recebemos, e até falo, olha, foi mal, mas continuo correndo, continuo na minha vida, assim. Eu queria falar que a oração pode ser como uma cozinheira descascando cebola, que a gente começa a resmungar, Jesus, e lá vai descascando cebola, e aí daqui a pouco você está chorando com a cebola, e aí você sai da cozinha com a mão, com cheiro de cebola. Eu detesto cozinhar, gente, mas eu sei que as mulheres têm que enfrentar, às vezes, mesmo sem gostar. E eu acho que a oração, ela é quando Deus pega a minha cebola e fala, deixa eu te dar uma rosa. E eu começo, ao invés de tirar os gomos da cebola, eu começo as pétalas de rosa, sabe? A cebola se transforma numa rosa com um perfume muito bonito. E eu posso sair da presença de Deus não com as mãos, com aquele ar, né? Com aquela coisa, mas diferente, com um perfume de rosa. E se isso não acontecer nas minhas orações, na minha busca com o Senhor, a gente não vai crescer sem ser visitado, e vai ser só uma lamúria, e a gente vai sair do mesmo jeito. E às vezes eu creio que o convite é sairmos diferentes, depois de uma oração, de colocarmos a nossa alma diante de Deus, assim, a gente precisa sair, não pode ser só uma lamúria eterna. Em algum momento, a gente tem que sair com o perfume da rosa na mão. Eu só queria falar isso. Nossa, muito obrigado. Bonita imagem, Mayra. Muito obrigado. O Ricardo também está sinalizando. Fica à vontade, Ricardo. Assim, falando sobre esse tema da linguagem, né? A oração ela traz um duplo retrato, né? Ela expressa aquilo que pensamos sobre Deus e também aquilo que nós pensamos de nós mesmos, como nós nos vemos, né? E talvez um exercício importante para nós é olhar para a linguagem das nossas orações.
como o André já colocou, motivações, etc. Por quê? Que imagem eu tenho de Deus quando eu oro? Quem Deus é? Porque, por exemplo, eu já comentei isso até assim num tom de brincadeira, mas o tom é de brincadeira, mas o fato é real, né? Assim, por exemplo, eu já vi muita gente comentando e dizendo que ora por vaga de estacionamento, por exemplo, né? A ideia do flanelinha, talvez, num outro sentido, ele aparece. E quem que é Deus? Um Deus a quem eu me dirijo, pedindo vaga de estacionamento, ou pedindo para furar fila num determinado atendimento, porque eu tenho mais pressa e acho que os outros não têm. Quando a gente ora desse jeito, até por uma questão do trabalho, que imagem nós temos de Deus? E que imagens nós revelamos de nós mesmos, né? Por exemplo, muitas vezes a imagem da oração envolve uma atitude, uma personalidade egoísta, uma personalidade narcisista, uma personalidade que tem pouca sensibilidade para aquilo que está fora de nós mesmos. Por exemplo, nós usamos muito, e aqui já foi dito algumas vezes, a palavra intimidade. Mas quando eu uso essa palavra, o que eu quero dizer com isso? Porque, de repente, para muitos cristãos, intimidade tem muito a ver com alguma coisa sensual, meio adolescente, meio intimista. E é disso que nós estamos falando quando mencionamos a necessidade de ter intimidade com Deus, como já ouvi gente dizendo que se sente como se estivesse dançando com o rosto coladinho com Jesus, como se estivesse sentado no colo de Jesus e Jesus fazendo cafuné. Isso, para mim, revela muito mais assim uma infantilidade imensa na linguagem da oração do que necessariamente o que uma palavra como intimidade poderia descrever para nós. Então, eu acho que é muito importante nós, sim, prestarmos atenção na linguagem e como que essa linguagem descreve o que eu penso de Deus. Afinal, alguém mencionou aí o SAMU, né? Eu penso de Deus assim como um socorrista que eu aciono no momento de necessidade, né? Às vezes de necessidade extrema. Que imagem que eu tenho? Né? Que imagem? Né? Mateus 6, quando Jesus trata de oração no Sermão do Monte, ele fala sobre as coisas que a gente não precisa preocupar. Comer, beber, vestir, etc. Não fiquem preocupados com isso. O vosso Pai sabe que vocês necessitam disso. E termina dizendo, buscai o reino em primeiro lugar. E às vezes a impressão que eu tenho é que as nossas orações estão sempre voltadas para aquilo que Jesus diz para a gente não preocupar, e elas não são voltadas para aquilo que Jesus disse para a gente preocupar, que é o reino dele e a justiça dele. Então, eu oro pelo quê? Pelo que comer, beber, vestir, todos os seus correlatos, né? É isso que eu oro. Saúde, trabalho, sucesso, etc. Mas eu não oro pelo reino e pela justiça do reino. Ou seja, há uma inversão. Jesus falou, olha, tem certas coisas que vocês não precisam preocupar, mas são as coisas que a gente preocupa. E tem algumas que vocês deveriam se preocupar, mas a gente não preocupa. Então, com quem nós temos aprendido a orar? Porque quando os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar, ele ensina, e ele estabelece uma estrutura, e essa estrutura tem uma linguagem. E essa linguagem diz respeito a Deus, diz respeito ao reino de Deus, à justiça de Deus. Então, eu acho que nós precisamos, sim, prestar muita atenção na linguagem da oração. Deixe-me convocar a gente, então, para o nosso último exercício. E ele é justamente sobre o Pai Nosso. A gente olhar para essa estrutura, né? A gente poderia... No vídeo a gente descreveu, né?
esses 6 movimentos, esse movimento que reconhece a filiação, reconhece o relacionamento que nós temos com Deus. O segundo movimento que pede que Deus seja santificado, não que Deus possa ser ainda mais santo, ou que ele precise ser ainda mais santo, mas que convoca a nossa alma, convoca a realidade ao nosso redor a prestar louvores e a reconhecer a santidade dele, reconhecer que ele é digno. Esse terceiro movimento que pede para que a vontade de Deus, o governo amoroso de Deus, o reino de Deus se manifeste, primeiro em nós, depois ao redor de nós, depois nos nossos relacionamentos, na criação como um todo. Depois de ter olhado para Deus, depois de ter olhado para o teu, o nome de Deus santificado, o reino e vontade, poder e glória, olha para o nós, né? Então, reconhece que o pão de Deus como uma dádiva, não só para mim, mas uma dádiva coletiva. Reconhece o perdão de Deus, não só para mim, mas como uma dádiva coletiva, que deve ser recompartilhado, deve ser distribuído, né? Porque parece que se eu não entendi, se eu retenho o perdão, parece que eu não entendi o tamanho da minha ofensa a Deus, parece que eu não entendi o tamanho da graça, do amor, da misericórdia e do perdão de Deus na minha direção, né? Então, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E esse último movimento que reconhece que a minha carne, que as estruturas do mundo, os sistemas do mundo, e os inimigos em rebelião, os inimigos espirituais, o maligno, né? E as suas hostes, se colocam contra nós nesse processo de rendermos nossa vida ao governo amoroso de Deus, e pede proteção. Não nos deixe cair em tentação, assim, né? Mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Eu queria convocar você, e eu acho que não vai dar tempo da gente fazer isso aqui agora, em tempo de compartilhar, mas eu queria sugerir que assim que a gente encerrasse, você escrevesse essa oração do Pai Nosso, versão dia 23 de abril, pela manhã. Versão Renata, versão Débora, versão Mayra, versão William. O que significa hoje para a situação de vida que você está vivendo, as tensões que você teve nessa última semana, nesses últimos dias, as ansiedades ou empolgações que você tem para as próximas semanas, para os próximos dias. O que significa orar a partir dessa realidade, dessa estrutura que Jesus está ensinando e preencher esses movimentos com a nossa vida, tá? Receber de Jesus esse modelo, receber de Jesus essa estrutura, esses pronomes, e orar a partir deles, sabe? Desses movimentos, desses pronomes, dessa linguagem. No que Deus pôde ser exaltado na semana que passou? No que Deus pode ser exaltado nos desafios e demandas que a próxima semana vai trazer? No que o governo amoroso de Deus pôde aparecer e ele pode ser celebrado no dia de hoje, na semana que passou? Como que ele pode ser celebrado nessas demandas e atividades que estão para acontecer? Como que o sustento, o perdão, a proteção de Deus foram experimentados? Foi na individualidade? Foi na coletividade? Como que eles poderão ser experimentados? Vai ser na individualidade? Vai ser na coletividade? Como é que isso ganha corpo na nossa oração? Esse é o exercício principal dessa semana. A gente acolher essa oração escrita, mas não tornar ela simplesmente uma repetição mecânica, mas entender esses movimentos, entender a linguagem que ela está propondo e aplicar isso ao nosso dia, aplicar isso à realidade que a gente está vivendo no hoje, no agora. Esse vai ser o nosso exercício. Bom, como é que isso tudo se comunica com a Lectio? De novo, né? Assim como na semana passada,
A gente ainda não está fazendo o exercício formal, a ordem, que, como a gente vai ver essa próxima semana, a história da igreja, a tradição da igreja, o Padre Guigo, outros nomes da história da igreja deixaram para a gente, né? Mas a gente já está permitindo que o texto bíblico forme a nossa oração. A gente já está entendendo a nossa oração como resposta ao texto. A gente já está permitindo orar a partir de imagens, de expressões, de ações do texto. E a gente já está cultivando o levar essa palavra pessoal, né? Essa oração frase que a gente tira do Salmo 103. Essa oração frase que tiramos da oração do Pai Nosso. Essa síntese que vai nos acompanhar. Isso é importante para o exercício da Lectio. Isso é importante para entender a oração como resposta, uma oração que surge a partir do texto bíblico. Eu tinha separado algumas coisas para a gente refletir, para praticar. Acho que todas elas já apareceram aqui, né? Qual que é a principal imagem de Deus que você tem hoje? Deus é o nosso Pai amado e presente, já está prestando atenção naquilo que a gente precisa, ou ele é alguma outra coisa? Ele é um juiz, ele é um policial, ele é um vigia, né? Ele é um chefe do trabalho, esperando se a gente vai fazer todas as coisas direitinho para nos recompensar com o nosso salário. Qual que é a imagem que você tem de Deus hoje? Como é que estão as suas orações? Quais são as estruturas, o ponto de partida, os pronomes, as preocupações? Não entenda essa nossa conversa como acumulando uma camada de dever, né? Eu gostei da imagem que a Mayra trouxe para a gente. Uma pilha de cebolas para que a gente descasque. Entenda como esse convite de Deus para a gente ganhar um presente, para a gente ganhar um privilégio. Ele tirar a cebola da nossa mão e dar uma rosa. Eu sei que quando a gente está conversando sobre estrutura, linguagem, pronome, parece uma assim, vocês devem orar assim. E Jesus fala nessa direção também, né? Olha, quando vocês orarem, orem assim. Mas não entendam isso como cebolas a serem cortadas. Entendam isso como rosas que a gente pode cheirar, né? Como privilégios, como um presente que, olha só, o próprio Jesus está ensinando a gente a orar desse jeito. Acolham esse modelo como um presente, como uma graça, né? As orações que Jesus ensina, as orações que as Escrituras ensinam, elas ajudam a gente nisso, assim. E uma coisa que a gente acabou não trazendo aqui para a conversa, né? Mas essa ideia da persistência, da confiança e da liberdade. Quando Jesus conta essas parábolas do amigo que bate a porta no meio da noite, ou Jesus faz essas comparações dos pais humanos, né, que não dão, quando o filho pede peixe, dá peixe, não um escorpião, quando um filho pede pão, dá pão e não uma pedra. O que o texto está trazendo à tona é que Jesus Deus Pai é infinitamente melhor do que esses amigos ou esses pais humanos. Então a gente pode orar com confiança, a gente pode orar com liberdade, a gente tá nesse tipo de relacionamento, né? Talvez confiança e liberdade evitem um pouco essa compreensão errada da intimidade, né? Que o Ricardo falou, intimidade como algo sensual. Não, a gente está falando de confiança e liberdade, né? De poder ser real diante de um Deus que é real, né? Como o Denilson compartilhou com a gente. E acho isso tão importante, André, desculpa te interromper. Assim, essa estrutura de oração, ela nos envolve nesse relacionamento transcendente, né, com um Deus que é maior do que toda a realidade na qual nós estamos imersos nela, mas nos ajuda a ter também um senso de realismo enquanto oramos. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, quando eu oro dizendo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, de que maneira a guerra lá entre Rússia e Ucrânia se encaixam ou entram dentro dessa linguagem? Porque
o sentimento que nós temos é que são situações que estão completamente desconectadas uma com a outra. Quando eu oro, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, o que isso tem a ver com a crise conjugal que eu estou enfrentando agora, ou com o desemprego que eu estou tendo que encarar, com uma crise com um chefe intransigente e tirano que eu tenho que encarar, ou com a realidade sociopolítica, econômica, cultural que a gente vive. Como que essas coisas se estruturam dentro da linguagem da oração, na medida em que nós vivemos situações, muitas vezes, tão conflitantes, né? Então, assim, a gente, diante de uma crise conjugal, diante de uma crise internacional, etc., a gente ora para aquilo acabar, né? Mas a gente, às vezes, não ora para discernir como que o reino de Deus está se revelando, ou seja, o reino de Deus está presente. Nós não estamos orando para ele vir. Ele já, a única pessoa que pode trazer o reino é Jesus. Eu não trago o reino. Eu não torno Deus santo. Eu não faço a vontade de Deus acontecer. É Deus que faz isso. Então, quando eu oro para um Deus cujo reinado e cujo governo existe e está acontecendo aqui e agora, né? E como que a minha oração entra e participa dessa realidade confusa e complexa que nós enfrentamos hoje? E esse realismo, né, Ricardo, ele é tão sério, porque ele não é ingênuo, né, de aceitar tudo como governo de Deus, de aceitar tudo e qualquer coisa, né? Isso que a gente já conversou em outros momentos também. Então, qualquer coisa é tudo bem, Deus está no controle. Ele não é resignado a um destino, a uma vontade de Deus, que qualquer coisa é vontade de Deus, e ele traz todas as dimensões éticas, né? Então, essa questão da oração como a resposta, e esse modelo não só de palavras que eu vou falar para Deus, mas do tipo de vida que eu vou ter diante de Deus, isso traz muita coisa, né? Na hora que a oração vira uma fuga, né? O Dr. Houston, no livro dele sobre a oração, ele fala da oração como mágica. É aquela oração que aquele amigo vem, compartilha comigo um problema, uma necessidade, talvez uma necessidade econômica, eu bato a mão nas costas dele e digo, vou orar por você. Ou seja, isso é uma reação contra o sentido da oração, ou seja, eu não quero ajudar, eu tenho recurso, mas não vou dar, eu não confio naquela pessoa, mas eu bato a mão nas costas, ou seja, dizer que eu vou orar por ele é uma forma de eu me afastar da responsabilidade para com aquela pessoa. Sim. Então, essa resposta, esse seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, ele reconhece, né, de que muitas vezes a vontade não está sendo feita. Assim. A gente já conversou disso em outros cursos, mas acho que isso não ficou no vídeo, então é interessante a gente pensar nessa soberania no governo de Deus, como Jesus assentado no trono, né? Essa parece ser uma percepção mais próxima do que os autores da Bíblia tinham em mente. Assim. Então, quando Davi estava sentado no trono de Israel, ele era soberano sobre Israel. Ele tinha suas leis, ele tinha os princípios, ele buscava, né, liderar a nação conforme o governo de Deus. Assim. Então, quando algum ato feria os princípios de Deus ou as leis estabelecidas, a soberania de Davi permitia que essa situação fosse colocada diante do rei. Assim. Então, o que seria pedir, por exemplo, que Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky fossem trazidos diante do rei? Falar assim, seja feita a tua vontade, Deus. O que significaria para eles prestar contas ali diante do trono de Jesus do que está acontecendo? E a gente não sabe, né? Essa é a grande verdade, que talvez a gente queira dar uma resposta rápida e simples à pergunta, mas a gente não sabe qual seria a resposta
do rei, né? Salomão, por às vezes falou assim, pega uma espada e divide a criança ao meio. E a gente ficaria escandalizado com esse tipo de sabedoria, assim, não é a resposta que a gente esperava. Mas a gente leva a situação para ser resolvida diante do rei. E a situação da guerra, ela está aqui, e a gente vai pedir para que ela seja resolvida diante do rei, e que todos aqueles que têm autoridade, né, ou decisões que podem interferir nisso, recebam a iluminação do rei. Mas, como o Ricardo disse, às vezes a situação que precisa ser trazida é minha crise conjugal. Às vezes a situação é a maneira como eu estou fugindo de uma responsabilidade. Às vezes a situação é como eu estou assumindo responsabilidades demais. Então, colocar a nossa vida diante do rei e falar assim, seja feita a tua vontade, é estar aberto a ouvir respostas, e respostas que podem ser incômodas, né? É como eu comentei uma outra vez, André, desculpa mais uma vez te incomodando. Não, é de uma amiga aqui na igreja, não sei se eu falei aqui na semana passada, mas numa reunião de oração, uma pessoa pediu oração porque ele precisava comprar um carro, né? Aí, e essa amiga perguntou, mas para que você precisa de um carro? Ele falou, não, é porque meu filhinho nasceu agora, eu trabalho o dia inteiro e estou estudando à noite, então eu saio para o trabalho, eu tenho que ir de ônibus, eu saio muito cedo, ele não acordou ainda, eu chego da faculdade tarde, ele já está dormindo, não consigo ir em casa almoçar, porque para ir de ônibus e voltar para o trabalho não consigo fazer isso em tempo, então um carro eu teria mais tempo para ver o meu filho. Aí ela virou, então nós vamos orar para você ter tempo para ver seu filho. Talvez você tenha que abrir mão da faculdade. Talvez o seu problema não seja o carro, né? Assim, é como que a linguagem, ela muitas vezes é traiçoeira, né? Ou seja, nós usamos a oração e usamos Deus sem saber que está, ou seja, ela não nos transforma, ela transforma Deus, ela muda Deus, mas nunca a nós, né? Ou raramente a nós, né? Deus se ajusta às nossas demandas, mas nós não somos transformados aos propósitos do reino de Deus, né? Então, cuidado quando você ora, e tenha coragem, né, de colocar os seus pedidos de verdade e de sondar os pedidos que a gente tem feito, as motivações e as soluções que a gente está propondo a Deus, né? Eu acho que esse é o problema do garçom, é a solução que eu estou propondo a Deus, e eu não estou aberto à solução que Deus quer propor para mim, assim. Então, não esteja... Cuidado ao meu coração, não se esqueça disso, assim. Eu queria que a gente encerrasse orando. Queria licença para eu sair agora, que tem um amigo meu que já está chegando aqui em casa. Marcamos, ele veio do Rio para me encontrar agora para conversar, e eu preciso sair agora para encontrar embaixo do bloco, tá? Com certeza, está dentro do nosso contexto do amigo que bate a porta. Corre lá. A gente vai ter esse momento de oração, e depois eu ainda tenho 3 avisos, 3 convites para fazer para vocês. Peço que vocês esperem. Nós vamos orar agora, e o que eu vou tentar fazer é orar isso. Orar a partir dessa estrutura, já na falta da gente poder ter esse tempo de compartilhar. E depois queria incentivar você a orar a partir dessa estrutura. Santo Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Pai dos meus irmãos e irmãs aqui conosco, Deus Espírito Santo que nos une a Cristo e uns aos outros nesse relacionamento de família. Santificado seja o teu nome, que o Senhor receba, Deus, o louvor que o Senhor merece, que o Senhor receba, Deus, as ações, os sentimentos, os comportamentos do meu coração e do coração da tua igreja, de maneira que glorifiquem o teu nome, que teu nome seja exaltado, Pai. Que
meu coração e o coração dos meus irmãos e irmãs, que os nossos corações estejam sensíveis ao seu governo amoroso, aos seus princípios. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e nos guia. Que nossos corações hajam de acordo com essa realidade, ó Deus, manifestando a tua vontade aqui da mesma maneira como ela é feita nos céus. Abrevia o tempo da tua vinda, Senhor, para que essa vontade seja feita aqui na terra de forma plena. Mas enquanto o Senhor ainda não vem, nos permita antecipar, Deus, essa realidade e viver como essa embaixada do reino, aqui nas diferentes situações em que o Senhor nos tem colocado. Venha o teu reino sobre as nossas famílias, venha o teu reino, ó Deus, sobre aqueles que estão sofrendo com situação de carência, de doença. Venha o teu reino sobre a bronquite do Tim, venha o teu reino sobre aqueles que estão lutando com câncer, ó Deus, ou doenças tão graves. Que o teu reino se manifeste, ó Deus. Nós agradecemos, Senhor, o sustento que o Senhor tem nos dado, na forma de abrigo das nossas casas, na forma de alimento, na forma de condição de trabalho. E pedimos que o Senhor nos dê a graça de saber que isso não é só nosso, mas que isso seja compartilhado com os nossos irmãos e irmãs. Que aquilo que nós somos e temos seja colocado à disposição das nossas comunidades e, através delas, a sociedade, como uma forma de manifestar o abraço curador, o abraço sustentador, a graça do Senhor sobre nós, aqueles que ainda não experimentam essas coisas. Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa as falhas dos meus irmãos e irmãs aqui, perdoa os nossos pecados. Porque imenso é o perdão que nós recebemos do Senhor e Ele não pode parar em nós. Imensa é a Tua graça e se nós, tão limitados, não transbordamos dela, ó Deus, tem algo errado. Será que estamos de fato recebendo ela? Porque quem sou eu para conter isso? Então, ajuda-nos a perceber a nossa pequenez, a perceber a imensidão do Teu amor, a perceber a grandeza das ofensas que colocamos contra o Senhor e a entender que as falhas, os erros, as traições, as pequenas violências, Deus, que sofremos são pequenas perto daquilo que fizemos contra o Senhor. Então, ajuda-nos a perdoar com o teu perdão. Enche-nos, Deus, da tua graça e ajuda-nos a superar as nossas limitações do perdão a outras pessoas, ó Deus. Que a gente seja reconhecido como uma comunidade que perdoa, que a gente seja reconhecido como uma comunidade que trata as falhas, as feridas, os pecados, ó Deus. E livra-nos do mal. Livra-nos do mal que há em nós, livra-nos do mal que há na nossa sociedade, livra-nos do mal, dos inimigos espirituais que tentam nos derrubar. Que o Senhor seja a nossa proteção, que o Senhor seja a nossa rocha firme, que juntos a gente firme os nossos pés e os pés uns dos outros, ó Deus, amarrados ao Senhor nessa rocha aqui, que é Cristo, ó Deus. Porque teu é o reino, tu é a glória, tu é a justiça para todo sempre. Nós apresentamos ainda o nosso desejo por paz, né? Diante da situação do mundo em guerra, diante da devastação que temos visto, ó Deus. Nós não sabemos qual é a solução, nós não sabemos o que o Senhor quer fazer ou nos ensinar por meio disso, como igreja, mas rogamos, Deus, que teu Espírito de paz visite Mariupol, visite a Ucrânia, visite os órfãos, as viúvas, visitem as pessoas que têm sofrido, ó Deus, das famílias dos soldados, dos refugiados, soldados russos, soldados ucranianos que estão feridos, que a tua paz reine, Deus, e visite essas cidades, e que aqueles que têm poder para tomar decisões sejam colocados diante do Senhor, diante do Rei legítimo, e tomem as suas decisões cientes que vão prestar conta delas ao Senhor, ó Deus, o Rei da história, o Rei de todo o universo. Rogando por essa paz sobre nós e nossas famílias, rogando sobre essa paz sobre nossas igrejas, para que ela seja experimentada no momento em que te adoraremos nesse fim de semana, que nós
Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Bom, gente, nós avançamos um pouquinho de novo, não tem problema. Nós estávamos com um grupo maior. Obrigado pelo pessoal da quinta-feira que se dispôs a estar com a gente hoje. Obrigado pelas reações, pelas participações de cada um, enriquecendo a conversa. Nós não tivemos dúvidas, então eu vou ficar na paz de que o Espírito Santo traduziu tudo que vocês precisavam. Estou brincando. A gente está aberto a conversar sobre eventuais perguntas que surgirem também. É só chamar no WhatsApp. A gente dialoga sobre tudo isso. Ou se nas próximas semanas aparecer, vocês também podem trazer elas para cá sem problema algum. Eu queria encerrar compartilhando 3 cursos que vão começar agora a partir do mês de maio e convidando vocês a ajudarem a gente na divulgação ou a estarem com a gente também. Começando no dia 19 de maio, nos nossos cursos de espiritualidade, o Ricardo vai dar um curso falando sobre a cruz e o dilema da autoestima. A nossa sociedade treina a gente para prestar atenção em nós mesmos o tempo inteiro. E palavras como autoestima, autoajuda, autossatisfação, autorrealização vão se tornando cada vez mais comuns e moldando a nossa linguagem, assim. O que é alguém que teve... O que é a autossatisfação quando a gente é convidado a negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus? O que é a autoestima quando a gente é convidado para olhar para Deus e para nós mesmos a partir da cruz? O Ricardo vai trabalhar um pouco disso. Vai ser um curso em 4 quintas-feiras à noite, um curso ao vivo. Se você puder nos ajudar fazendo a divulgação, vai ser muito bom. Se você puder estar com a gente nesse tempo, vai ser melhor ainda. Outros 2 cursos que estão para começar não são cursos desse braço do Centro Cristão de Estudos que tem focado na formação espiritual, são cursos do Vocatio, que tem focado nessa integração da fé com o trabalho. A gente vai receber a professora Karen Bomilcar, ela é psicóloga, atuante no Hospital das Clínicas lá em São Paulo, coordenando parte da ação do grupo de psicólogos lá. Ela também é formada em teologia pelo Regent College, a escola onde o pastor Ricardo estudou. Ela vai falar sobre o senhorio de Jesus nas nossas emoções. O que é colocar os sentimentos do cotidiano e do trabalho diante de Deus. Desde a nossa ambição, a nossa realização profissional, a nossa estresse e desgaste profissional. Então, o que é a celebração do happy hour e a crise com o chefe diante de Deus. Os sentimentos profissionais diante de Deus. Isso no mês de maio, a partir do dia 10. Esses cursos acontecem nas terças-feiras à noite, também ao vivo. E o Bernard Shaw, que está fresquinho, voltando do doutorado dele em Edimburgo, se eu não me engano, vai falar sobre o senhorio de Jesus no trabalho, mas não olhando só para o trabalho enquanto profissão, mas a nossa energia empenhada em produzir a Shalom e a viver a esperança. Olhando para o livro de Ruth, buscando contribuições para a gente entender a teologia do trabalho, isso no mês de junho, nas terças-feiras do mês de junho. Então, vocês vão receber também a divulgação disso lá no curso, com imagens, com link para inscrição. E se tiver alguma dúvida, vocês também podem me chamar e a gente conversa lá. É isso. A gente vai ficando por aqui. O William está nos lembrando da gente tirar uma foto aqui da tela. Então, se você estiver com a câmera fechada e quiser aparecer na foto, essa é a sua oportunidade. A gente está com uma turma maior aqui hoje. Vamos fazer esse registro aí no 3. 1, Sorriso, hein? 2, 3 e... Obrigado, William. Obrigado, gente. Escreva a sua oração agora, se você puder. Se você não puder, não esqueça de olhar para essa estrutura do Pai Nosso e tentar preencher o seu dia, seu momento de vida, sua oração de hoje a partir dessa estrutura. Não perde a chance de fazer esse exercício, não.
Talvez seja truncado no início, mas é algo que a gente pode cultivar e trazer para a nossa experiência diária, e é bem transformador. Então, não perde essa chance, não. Obrigado mais uma vez. A minha voz já está gritando aqui. Orem pela minha garganta. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Bom dia. Tchau, pessoal. Obrigada. Bom final de semana. Tchau, gente. Tchau. Um abraço a todos. Tchau. Bom final de semana. Obrigado. Obrigada. Obrigado a vocês, gente. Até semana que vem.